Ao vivo. Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para falar da Odisseia do Christopher Nolan. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos fazer uma análise. É live, tem o pessoal perguntando se é estreia ou live. É live, estou aqui ao vivo e eu vou fazer minha análise da Odisseia. Na verdade, eu quero falar do livro da Odisseia e depois as minhas impressões do filme do Christopher Nolan. Então, por óbvio, numa análise vão ter infinitos spoilers de uma história de 3.000 e... Não chega a ser 3.000 anos, mas 2.700 anos, 2.600 anos. Então, spoilers dela. E eu vou entrar na Odisseia, vou colocar minhas impressões do filme, minhas impressões do livro, né? Porque, de fato, eu gastei os últimos dias todos só lendo a Odisseia. Eu falei, bom, vai ter o filme. A última vez que eu tinha lido a Odisseia fazia sei lá, 6 anos, 7 anos, alguma coisa assim. E aí eu falei, caramba, vou focar em ler a Odisseia. Até a Ilíada eu tinha relido recentemente, há uns 3 anos atrás, acho que dois. Mas a Odisseia fazia um bom tempo e aí eu voltei a reler a Odisseia. Isso até atrapalhou um pouco a mim. Atrapalhou a minha leitura do filme mais do que ajudou, talvez. Porque, de fato, uma das primeiras coisas, das primeiras impressões foi o contraste entre o livro e o filme. E aí, sim, poxa, você pode até se esforçar, mas depois que você acabou de ler o livro, e aí você assiste o filme, é impossível não ver a comparação na sua mente, né? Então eu vou entrar sobre isso, vou falar sobre as escolhas do casting também, que é, claro, um dos temas de maior polêmica, né? O casting inclusivo, casting cota, diverso, usem a palavra que for, Los Angeles, progressista 2026, que foi um tema de polêmica muito grande e tal. Mas assim, o tema principal pra mim é falar sobre a Odisseia, falar sobre o simbolismo, falar sobre o filme também. E eu queria começar contando da Odisseia, do da história da Odisseia, porque a história da Odisseia é uma das melhores histórias já contadas. Por que que o livro da Odisseia é tão importante? Porque se nós olharmos o livro da Odisseia, bom, primeiro, é um dos maiores livros da história humana. É um livro que em 2.600 anos pautou todo o discurso, inspirou a Eneida, inspirou a Divina Comédia, inspirou Lusíadas, inspirou vários assim, boa parte dos grandes clássicos da humanidade foram inspirados pela Odisseia. E é um livro muito bonito, porque ele começa justamente. Essa live vai ficar salva, mas assistam aqui agora ao vivo. O Odisseu. O livro começa, na verdade, a história contando a história do Telêmaco, que é o filho do Odisseu, porque o Odisseu foi lutar a guerra de Troia. Então ele deixa Ítaca, que é a ilha dele, que algumas pessoas associam à ilha de Corfu, que é uma ilha ali pro oeste da Grécia, e ele vai lutar lá em Troia. Troia é uma cultura oriental, e Troia vai ser destruída, e isso aparece apenas en passant na Odisseia, mas aparece em outras literaturas. A história do cavalo de Troia, que aliás eles cobriram bastante no filme, mas na verdade a história do cavalo ela não aparece na Ilíada e ela aparece mencionada bem brevemente na Odisseia. E aí o Odisseu, de fato, ele é o arquiteto do plano que vai de fato destruir Troia. E enquanto Odisseu está fora, que ele vai ficar fora por volta de 20 anos, é bastante coisa, que são os 10 anos da expedição, da guerra e tudo mais, e mais os anos de volta, a casa dele é abandonada. E agora o que acontece com a casa dele? Os vagabundos tomam conta, os pretendentes. Os pretendentes, dos quais o mais famoso é o Antino, eles ficam lá comendo a comida do Odisseu, bebendo a bebida dele e dando em cima da mulher dele. Ou seja, o pior cenário possível. E esse mundo de vagabundos, eles estão lá usurpando a casa, e aí vem a figura do filho dele, que é
E aí a esposa dele tá lá sendo cortejada, até porque também quem casa com a esposa dele vai ser o rei de Ítaca. E aí tem o filho dele. O filho dele cresceu sem o pai. Então, a história do Telêmaco é muito curioso, porque quando você abre o livro, a primeira coisa que você vai ler são 4 livros sobre o Telêmaco, a telemaquia, algumas pessoas chamam assim. E aí o Telêmaco ele tem que passar por uma jornada de desenvolvimento. É aquele tema bastante jornada do herói. Quando o Telêmaco vai para essa jornada, ele vai contar com a ajuda de algumas pessoas, como Elmis, que é o cuidador de porcos, mas uma figura muito importante que é o mentor. Inclusive, a palavra mentor, ela entra no nosso vocabulário por causa desse mentor da Odisseia. Mas quem quer guiar mesmo, a protagonista que quer guiar o Telêmaco, então tá lá o Telêmaco, Zoomer, cresceu sem o pai, perdido, sem força, sem potência para enfrentar os pretendentes da mãe, aquele monte de vagabundos e tal. E aí ele vai sendo guiado pelo mentor. E na verdade, quem está guiando ele é a deusa Atena. A deusa Atena é a deusa da sabedoria. E ela, Odisseu é um favorito dela. Porque os troianos, eles na verdade cultuam a Afrodite. Porque é a Afrodite que enlouquece Helena para que Helena fugisse com Menelau. Ou seja, a Helena é uma mulher muito bonita, tudo, mas ela enlouquece de paixão pelo Menelau e aí ela larga a família dele e isso começa toda a história da Ilíada. Só que Atena, como ela é a sabedoria, ela é muito associada ao Odisseu, porque a virtude central do Odisseu é a sabedoria, é a estratégia, é a metis, é o uso grego da inteligência para vencer uma série de desafios. E aí a deusa Atena vai guiando. O Telêmaco, por vezes ela aparece, inclusive como uma figura do mentor, por vezes como outras figuras. E o Telêmaco ele tem que sair da casa dele, né? Na verdade ele vai, inclusive, se fortalecer por um tempo, vai inclusive convocar uma assembleia para meter bronca para cima dos pretendentes. E depois ele vai visitar um rei, que é o rei de Filos, que é Pilos, né, da mesma forma que a gente for falar, que é o Nestor. O Nestor é o rei mais velho. E é o primeiro contato, porque, pensa, o Telêmaco faltam aquelas figuras de referência e ele vai buscando todos que ele pode. Ele encontra esse mentor e agora ele encontra o Nestor. E o Nestor é que ensina para o Telêmaco a importância dos deuses. Como ele tem que ser um menino sábio e como ele tem que viver essas virtudes e etc. E ele valoriza na cabeça do Telêmaco a figura do pai. Ele mostra para o Telêmaco como o pai é importante. E o Telêmaco vai depois sair do Nestor e vai encontrar o Menelau. O Menelau, ele vai basicamente vai ser recebido pelo Menelau e por Helena, e o Menelau vai explicar o que aconteceu com o pai dele. Ele fala: seu pai está vivo, ele está preso na ilha de uma ninfa chamada Calipso, e ele tá lá perdido, mas é o seguinte, esses pretendentes estão lá, são os vagabundos, e você tem que se impor, você tem que ser o rei de Ítaca, e você vai ter que ser homem, e o seu pai tá lá e tal. Então, o Telêmaco, ele termina a jornada dele falando, cara, meu pai é o cara. Então, aquele tema da paternidade perdida, da vida sem casa, ele começa a se dissipar na mente dele, e convicto a recuperar o pai dele, a recuperar o reino, a trazer ordem de novo a todas as coisas. Então, é um arco muito forte de desenvolvimento. E aí a história corta pro Odisseu. O Odisseu está preso há anos nessa ilha da ninfa, que pela obra, ela é uma mulher algumas vezes mais bonita do que a Penélope, que é uma mulher muito bonita. Então a ninfa seria uma figura de aparência deslumbrante, mas é uma não humana, né? E ela tá lá dormindo com o Odisseu há anos e puxou ele para si. E a tentação da ilha da Calipso é justamente afastar o Odisseu do caminho da casa dele, porque ele vai ter uma vida idílica. Ele lá vive um esquecimento, e ele tem prazeres, e vive lá, e tem relações sexuais, é comida, e ele não envelhece. Esse é um ponto que não tem no filme, na verdade. Muita coisa que eu tô falando não tem no filme, tá? E aí ele não envelhece. Então ele tem a tentação de falar, caramba, e ela fala isso, ela fala, eu sou uma mulher mais bonita que a sua. Por que você me deixaria, né?
E aí quando só que o Odisseu ele começa a ficar triste, ele junta os pedaços do barco, começa a olhar pro mar porque ele sente saudade da casa dele. Ele tinha esquecido, mas ele sente saudade. E aí o Hermes vai lá pra tirar ele, pra ajudar a libertar ele da ninfa, da Calypso. Ele junta um barco, uma jangada, na verdade, e aí o Poseidon, que é o Senhor dos Mares, que é contra o Odisseu, por quê também? Porque o Poseidon é a selvageria do mar e o Odisseu é o navegador. O Poseidon destrói o barco dele e ele vai parar numa ilha. E aí quando ele chega nessa ilha, ele chega na ilha dos Feácios, que é uma belíssima ilha. E a Ilha dos Feácios é uma ilha de gente muito elevada. E ele tá lá nu, quebrado, destruído. E aí aparece uma moça, que é uma grande personagem da Odisseia, que é a Náusica. Que virou nome, né, de personagem do filme do Miyazaki. A Náusica é uma moça pura e boa, e justamente foi guiada para aquele lugar pela deusa Atena. E a Náusica, ela vê no Odisseu um possível marido. E ela leva ele para o palácio. E ali no palácio ele encontra um reino extremamente ordenado, que é o contraste com Ítaca, que é um reino que está destruído. E aí quando ele chega no palácio, eles começam agora a danças e jogos e várias coisas, porque o Alcino, que é o rei dos Feácios, ele quer que o Odisseu case com a filha dele, que é a Náusica. Ele tem uma mulher chamada Arete também, tudo. Mas ele quer que ele case com ela. E aí, tudo bem, tá indo lá os jogos. Tem até uma parte muito curiosa que ele fala, sou um mercador, e daí os caras falam, então você é o fraco, não sei o quê. E aí ele fala, não, eu chamo pra porrada quem quer que seja aqui, porque eu vou mostrar minha virtude guerreira. A Náusica é um personagem bem importante porque ele é o símbolo da docilidade feminina, vai contrastar com outros. E aí o Odisseu, ele justamente eles vão trazer o Demódoco, que é um poeta, que é um self-insert, que é cego também. Ele é uma espécie de self-insert do Homero. E aí o Demódoco começa a cantar a história da Ilíada. E aí o Odisseu começa a chorar. E aí o Alcino, ele vira e fala assim, esse cara, ele tava lá. ele é o Odisseu. E o Odisseu se revela e ele começa a contar a história dele. E ele vai contar de uma série de aventuras, de maneira muito breve, tentando ser breve. Eles vão saquear a terra dos Cicones, eles se estendem os marinheiros, apesar do Odisseu falar vamos embora, e eles vão se lascar porque os amigos Cicones vão arrebentar eles. Depois eles vão para uma ilha do esquecimento, que representa esse movimento de esquecer a sua casa, esquecer a sua vocação, esquecer o seu trajeto, que é a ilha dos lotofagos, que eles comem a lotos e eles vão esquecendo. Depois, aí vai ter uma série de sequências, né? Mas eles vão... tem, inclusive, a ilha dos Ciclopes. A ilha dos Ciclopes é uma ilha que tem vários Ciclopes, e aí tem o Polifemo, e é a história muito famosa, que o Polifemo, ele, filho de Poseidon, tá lá, e ele vai devorando todo mundo, e aí você usa a inteligência, serve o vinho, porque eles poupam um sacerdote de Apolo, lá quando eles estavam na jornada dos Cicones, e eles servem um vinho concentrado, e aí o Odisseu fica bastante... o Polifemo fica bêbado, eles furam o olho dele, e aí o Odisseu se apresenta como ninguém. Ele fala, eu sou ninguém. E aí ele grita para os outros Ciclopes e fala, quem você é? Quem tá te ferindo? E ele fala, ninguém. E aí eles usam os cabritos e as ovelhas para conseguir escapar. Só que aí vem o erro do Odisseu. E ele, na hora de comentar, né, de falar sobre... ele poderia ter sido como ninguém, mas ele avisa, ele fala, não, eu sou Odisseu, príncipe de Ítaca, e já era, porque o Polifemo agora vai jogar a maldição do Poseidon contra ele.
E aí quando. E aí o barco deles vai ter uma série de problemas. Tem uma cena que não tem no filme também, que eles vão na Ilha do Vento, que é outra ilha muito elevada, e eles recebem um saco com todos os ventos. Só que aí os marinheiros, baixo nível, como sempre são, eles resolvem abrir o saco, porque eles falam assim, não, eu vou exatamente encontrar aqui o, aqui tem tesouros, o Odisseu está escondendo tesouros de nós, e eles abrem, e daí é desastre. Os lestrigões pode ser até uma conexão com a Bíblia, porque eles são canibais, eles são gigantes. Então, algumas pessoas enxergam como os Néfilins da Bíblia os lestrigões. Claro, tem a famosa história das sereias, que é um símbolo de autocontrole do Odisseu, porque ele pede para ser amarrado no mastro e eles tapam os ouvidos dos marinheiros e ele fala, não importa o quanto eu grite, vocês não vão me tirar daqui. E justamente o Odisseu, apesar das tentações e tal, permanece lá. E isso é o símbolo da pessoa que, justamente pelo seu autocontrole, um dos maiores símbolos da história da literatura, da pessoa que, controlada, consegue coisas incríveis, consegue coisas únicas, por causa da prudência, né? Tem a história na Odisseia de Caribides e Sila. Sila é um monstro de 6 cabeças e Caribides é um redemoinho. E aí é a virtude do comandante que tem que escolher o lado que vai ter o menor custo, o menor mal, e aí vai perder 6 marinheiros, mas ele previne a destruição do barco. Porque depois que eles visitam os Lestrigões, eles vão para a Ilha de Circe. E isso no filme está um pouco ausente, mas a Circe é a figura da mulher sedutora que vai escravizar o homem enganando ele. E aí a Circe, de fato, ela engana os marinheiros, só que aí Odisseu recebe um remédio do Hermes e aí não é tomado pela Circe e aí assume o controle da ilha, destransforma os marinheiros dele em porcos, não é transformado em porco. E aí depois ele vai até o Hades, ele vai encontrar até o limite do oceano e vai encontrar os mortos. E aí esses mortos que ele vai encontrar a mãe dele, que morreu de saudades por causa dele. O Odisseu vai encontrar o Aquiles, que vai perguntar da família dele, vai falar uma das frases mais poderosas da Odisseia, que é melhor ser um servo entre os vivos, né, do que ser o rei de todos os mortos. Justamente uma apreciação da vida comum, e por isso preocupação com o filho, com a família em geral do Aquiles, que muda muito o personagem em comparação ao que era na Ilíada. E ele vai conversar o Odisseu também com... Claro, o Tiresias vai explicar pra ele tudo o que ele tem que fazer, vai explicar como que ele vence Sila, o Redemoinho, tudo. Como que ele passa por esses desafios. O Tiresias, ele basicamente, ele não... ele é um profeta cego e ele conversa com o Odisseu. Então, o Odisseu tem grandes conversas qual é a fonte? É muito bom, né? A fonte, claro, é um livro chamado Odisseia. E eu vi o filme e não tinha nada disso. Falei, pois Homero tá lá um pouco antes do Christopher Nolan. E aí o Odisseu passa por todas as jornadas. Depois que ele vence todos esses desafios fantásticos, e depois dos Lestrigões aí todos os barcos dele já foram destruídos, e aí depois dessas últimas peripécias a tripulação dele foi destruída também pelos próprios males da tripulação, e aí o Odisseu consegue voltar para Ítaca depois dos Feácios. E é esse Odisseu, né, que chegou num ponto bastante depois de passar por muita coisa, volta para Ítaca, e aí é o auge da história, porque é muito bonito tudo isso. Porque aí tem os vagabundos lá, e o maior dos vagabundos é um homem chamado Antino, que é parecido com Alcino, né? Alcino é o rei dos Feácios, mas na Odisseia o vagabundo maior é o Antino, que é uma escória humana. E aí é bonito, né? Porque tem o Argo, que é o cachorro do Odisseu, que esperou esses anos para morrer, e aí encontra o Odisseu e morre.
tem o reencontro do, do filho. O Elmis é um herói absoluto, porque o Elmis, que é o cuidador dos porcos, também cego, né? São três personagens cegos na história. O Demódoco, que é o Homero, o Tiresias, que é o profeta que ele encontra no submundo, e o, e o Elmis, né? Que é o cuidador de porcos, que é o mais fiel de todos. E aí tudo muito bonito, porque tem o cuidador de porcos lá esperando o Odisseu há anos, fiel. A esposa sendo fiel. A Penélope é símbolo máximo da fidelidade, porque ela teve todos esses pretendentes e ela cuidou disso. O Odisseu, ele tem relações sexuais com a ninfa e com a Circe. Mas isso para os gregos eles não tomavam como infidelidade, até porque não são mulheres. E é muito curioso isso, porque a Náusica, então, se o Odisseu tivesse saído com a Náusica, para os gregos isso seria infidelidade. Porque ela era uma mulher boa, né? E a Circe e a ninfa são seres fantásticos. Então, apesar de ter longas adultérios, aquilo não é visto como adultério no contexto dos gregos antigos. E aí, quando o Odisseu volta, ele participa de uma competição anônima, justamente para mostrar que ele é o cara, vence a competição. E aí arrepia para cima dos vagabundos, vence os pretendentes, os pretendentes que jogam cadeira nele, que tratam ele mal porque ele chega como mendigo, né? E aí ele vence os pretendentes e aí ele restaura a ordem. O Odisseu restaura a ordem. E aí eles querem vir se vingar. Aí o Odisseu encontra o pai dele, Laertes, que isso não tem também no filme. E ele encontra o Laertes e quando ele encontra o Laertes, ele fala, o Laertes chega para ele. E é muito bonito esse momento, porque é o pai mais velho e tal. E aí quando o Odisseu vai ter a vingança, né, das famílias dos pretendentes, aí Atena intervém de maneira muito forte e impede a vingança, e aí acaba a história da Odisseia. Odisseia é uma aula de autocontrole, uma aula do porquê a inteligência é fundamental para vencer as coisas, do porquê o comandante tem que tomar decisões difíceis com dificuldade, do porquê a mulher fiel e virtuosa ela é mais valiosa do que as outras, do porquê o homem cair na sedução da bruxa é um erro, do porquê existem forças malignas que habitam a terra que você tem que vencer, do porquê o homem tem que viver a humildade e essa humildade torna ele, deixa a vida mais clara, uma advertência contra o homem entrar em guerras vãs, porque com certeza Agamenon, por exemplo, aparece também no submundo, e o Agamenon foi traído pela mulher, enganado e morto. Isso também é um dos motivos do porquê o Agamenon, o Odisseu chega anônimo, né, na volta para casa dele. Aliás, uma coisa diferente do livro que também não tem no filme é que o Odisseu, a esposa só reconhece ele como marido quando ele aponta um detalhe da cama deles, que é talhado em cima de uma árvore. E a Odisseia é uma aula, então, de prudência, inteligência, retorno para casa, dos nostos, né? Da palavra nostalgia vem daí, que é o retorno para casa, do homem que enfrenta grandes dificuldades para proteger o seu lar. Falam que é o nascimento da comédia, porque é a restauração de Ítaca a partir do sofrimento do homem. E essa obra, ela lê a Odisseia, é uma das melhores coisas que vocês podem fazer. Porque aí vamos falar, e claro que a gente vai entrar no filme, mas a primeira coisa que eu queria falar era da obra, porque se nós não entendemos que um dos maiores benefícios de ter um filme da Odisseia é que vai ter um interesse na obra, e as pessoas têm que ler o livro. Eu sei que muita gente vê o filme e daí não vê, não quer ler o livro, mas a Odisseia, ela tem muito mais coisas do que estão no filme. E como ela tem muito mais coisas do que estão no filme, perder essas histórias todas é um erro grave. Essa ideia do retorno, que é um tema bastante espiritual, né? De voltar à sua casa, de restaurar o seu reino, de restaurar a sua família, de fortalecer o seu filho, do pai mesmo. É uma história extremamente paternal, da mulher fiel. É um dos maiores dramas da história humana.
E aí o que que acontece quando com o filme? Nós temos várias maneiras de olhar o filme do Christopher Nolan. Nós podemos olhar como adaptação, como um filme autônomo, como contexto político e como contexto religioso. E eu acho que a obra comporta quatro visões radicalmente diferentes. A minha maior crítica ao filme é se olhado como adaptação. Porque qual que é o problema da Odisseia Nolan como Odisseia Homero? Aí são vários problemas, e acho que tem que listar todos eles. Isso não significa que, de novo, a gente pode falar como filme, mas aqui eu estou falando agora como adaptação. E para mim é muito compreensível que se cortem coisas, porque realmente não cabe em 3 horas. Eu realmente acho que o filme ainda poderia ser um pouco mais longo, que é raro eu achar isso, tá? Mas ele é tão dinâmico, tanto que eu acho que ele poderia ser um pouco mais longo, sim, e colocar um pouco mais de coisa. Mas o problema primeiro problema de adaptação, os elementos mais claramente heróicos são praticamente todos removidos. O mentor é um personagem muito pequeno, ele aparece de passagem no filme. O Nestor não existe, então o rei mais velho bom. O Menelau no filme, ele é um. E nada contra, eu amo todos os meus ouvintes cariocas, mas o Menelau é um cariocaço, assim, ele tá com o cabelo raspado, malandrops, e ele tá com a Helena Sintra. Eu vou entrar no casting, tá? O casting eu vou entrar depois, mas ele tá lá com a Lupita, que é a Helena de Troia. E o Menelau, longe de ser aquele cara mais elevado, que aprendeu com a guerra, que tá passando uma série de insights ali pro Telêmaco, o Menelau, ele tá malandro. O Menelau, a primeira coisa que ele faz no livro é chegar e falar, olha, aquilo ali é um monte de vagabundos que estão na sua terra, você tem que começar a se impor. Mas o Menelau da história, ele é meio, tá lá enchendo a cara e tudo, falando meio malandro. Então é um pouco, muito mais representado. Helena Detroit. Ele é como ressentido. Pois é, o Menelau e Helena de Belfort Roxo. O pessoal tá. Mas o Menelau meio malandro. Então, a Náusea não tem, que é a mulher mais virtuosa. E o Aquiles não aparece, que é um dos momentos auge para os gregos, pelo menos, um dos momentos que mais chamaria atenção. O Aquiles não aparece na história. E aí o problema é que você perdeu praticamente todos os heróis. Sobraram só 2 heróis na Odisseia. Porque também. E eu vou falar mais quando eu falar da Zendaya, mas a Atena é fraca no filme. Não tem uma Atena imponente, poderosa. A Atena é uma figura que eles tinham uma estátua gigante da Atena. Eles têm uma estátua gigante da Atena no meio da Acrópole em Atenas. A Atena é uma figura gigantesca, imponente, mesmo que ela pareça pequena do ponto de vista físico. Então essa Atena deslumbrante da sabedoria não tem, que expulsa os inimigos e tal. Então o que acontece é que não tem a Atena, não tem o Hermes, não tem o Nestor, não tem o mentor, ou tem o mentor, mas ele não fala nada. O Hermes é reduzido, mas está lá. E na verdade o que acontece é que não tem nenhum herói. Porque o próprio Odisseu, eles cortaram. E eu acho que o Matt Damon é bom ator, sim. Mas eles cortaram muitos das passagens mais heróicas do Odisseu. Eu entendo que seria outra energia chegar o Odisseu pelado na Ilha dos Feácios. E a mulher falando, meu Deus, esse é meu marido. É um tipo de energia testosterona 8.000 pontos que o mundo moderno é um pouco fora do imaginário do mundo moderno. E até acho que dessexualizar a obra, do ponto de vista prático, é bom para o cinema. Mas os elementos mais heróicos do Odisseu, os planos, a inteligência que ele usa ao longo da história, ela praticamente é retirada. Então, por exemplo, a cena do Quem é Ninguém, que foi ele usando a prudência, não tem no filme. A cena do Odisseu não fica muito claro quando ele estava com as sereias que ele estava exercendo a prudência. Não tem ele falando para os marinheiros, vamos embora, vocês estão saqueando isso aqui além da conta. Não tem o Odisseu. Então muita coisa que
que o Odisseu, que ele é heróico, não tem ele lutando as batalhas, os desafios dos feácios e tal. Então o que acontece ali é que o Odisseu ele é muito reduzido como personagem, com o elemento heróico. Então não tem os heróis da história. Então a história perde muitos heróis. E os deuses somem. Então a história com adaptação é muito complicada, porque, por exemplo, as sereias mal aparecem, elas aparecem muito distantes ali, de uma maneira mais envergonhada. Tem um pouco de vergonha do Fantástico. Eu achei a Scylla ficou estranha, fisicamente estranha, né? Parece meio aquele Parasita, o filme coreano. O Hospedeiro, aquele filme coreano. É uma animação meio estranha. O Ciclopes mal fala, e então não tem a história do ninguém. E não tem múltiplos Ciclopes. E os Lestrigões, eles não têm nenhuma história, então eles só chegam de armadura e assustam todo mundo. Então, as passagens de fantasia, elas perderam a conotação moral simbólica. Elas ficaram só entretenimento puro. Que são cenas, em muitos aspectos, muito bem feitas, muito divertidas, mas você não tem o elemento filosófico tão claro. Não tem o elemento da sedução. A Circe, por exemplo, é uma mulher mais velha. Então a ideia da mulher sedutora enganadora some. As sereias são distantes. Então a carga simbólica é reduzida na parte fantástica. E eles somem com o Aquiles. Então você não consegue entender muito bem. E como também o Telêmaco, o arco dele é reduzido, esse arco de caramba, eu estou enfrentando monstros, né? Porque o problema no filme é que parece que o Odisseu só toda hora eles estão correndo numa ilha de alguma coisa, mas nunca tem um motivo. Nunca é claro por que eles estão correndo dos monstros ou qual é a carga semântica moral disso. Então, e aí tem outros detalhes. Aí são escolhas estéticas que ficou bonito. Por exemplo, o filme tem um filtro cinza. É meio sem cor. E algumas cenas lembram Duna. Então, o que aconteceu ali foi que o Nolan assistiu Duna e falou: Meu Deus, nossa, vou fazer Duna e tal. E aí a estética às vezes soa meio nórdica. Porque parece meio barco viking. Se o filme fosse sobre vikings, tem várias cenas que você acreditaria, porque não tem aquele tom meio mediterrâneo. Apesar de ter coisas gravadas no Mediterrâneo, o filtro cinza dá um tom meio nórdico para tudo. E aí é muito da experiência de vida. Isso é escolha, mas é uma experiência de vida do Christopher Nolan, que cresceu no norte dos Estados Unidos, Lago Michigan, e na Inglaterra. Então o mundo do Christopher Nolan é um mundo meio cinza mesmo, do ponto de vista, tô falando landscape, né, geograficamente. E a ideia a estética mediterrânea, ela some. Então você não se sente na Grécia Antiga. E eu brinquei, né, com o pessoal aqui, eu tava falando, olha, dá para você fazer uma leitura conservadora da Odisseia, dá para você fazer uma leitura religiosa da Odisseia do Nolan, dá até para você fazer a leitura woke, embora essa a gente vai entrar, dá para você fazer várias leituras. A única leitura que você não consegue fazer é a leitura grega. Dá até para você fazer uma leitura da Odisseia como uma metáfora dos Estados Unidos atual, que eu vou entrar em tudo isso. Mas você não consegue fazer uma leitura grega, porque não tem a energia do livro e a energia grega. Aliás, uma pessoa comentou, e aí a gente vai entrar na coisa do casting, mas ela comentou de maneira muito boa, isso eu vi na internet, né? Falando, olha, esse filme tem todas as etnias menos grego. Porque, de fato, tem tudo no filme, menos grego. Tem todos os personagens. Tem até um coreano lá na história, tem um indiano, tem um coreano, tem tudo no filme. Mas realmente não tem nenhum grego. E isso nos leva ao tema do casting, entendeu?
Só não dá pra fazer a leitura grega. É a única que não comporta e tal, não tem nada a ver. É muito Christopher Nolan. E eu vou entrar no filme como filme, mas agora, só para o pessoal que está ainda confuso, é, eu estou fazendo a leitura como adaptação, ou seja, como a leitura da obra do Homero. E, de novo, eu poderia ser menos chato se eu não tivesse lido o livro do Homero. Então, sim, isso aqui é um canal de gente nerd, isso aqui é um canal de gente, infelizmente, que é obcecada pelos clássicos. E aí, qual o problema? Eu não consigo olhar a obra e não fazer referência ao livro. Ah, é uma farmaquia, para usar o termo grego. É uma bênção, mas é também um problema, porque, de fato, quem só senta e vê o filme só pegando entretenimento e não está preocupado com a obra, com o livro da Odisseia, vai apreciar de maneira muito rápida, muito mais rápida, e vai ter uma experiência melhor do que isso. E eu acho que eu teria apreciado o filme mais intensamente se eu não tivesse lido a Odisseia logo antes. Só que eu li, e aí é a nossa obrigação, até porque muita gente não vai fazer isso, a nossa obrigação nesse canal é fazer o comparativo com a Odisseia. Eu acho que especialmente a Ilha dos Fiascos tinha que ter, porque muda muito a conotação da história. E o fato dele fazer deles colocarem deles tirarem várias coisas foi o problema. E aí sobre o casting, tá? O filme não é woke. Ah, como assim o filme não é woke? Pô, isso tudo não é woke. Olha, o filme não e pra quem acha que o filme é woke, eu convido vocês a assistirem várias outras coisas que foram feitas nos últimos anos em Hollywood. Tem muita coisa zoada. Inclusive vai ter agora um Crônicas de Nárnia, o Aslan vai ser a Meryl Streep. Então, assim, não tem fim para o quanto Hollywood pode ser woke. O casting. Deixa eu ver o termo que eu posso usar. O casting hollywoodiano. O casting quero ganhar o Oscar, porque aí, desculpem, eu gosto muito do Christopher Nolan, né? Mas assim, ele meio que botou parte do casting para ganhar o Oscar. E tudo bem, entendeu? Eu entendo. Eu compreendo isso. Mas assim, ele colocou em parte por causa disso. Mas é engraçado, porque. Vamos lá, então. Eu não duvido que originalmente Elliot Page, né? Sendo juridicamente correto aqui, Elliot Page seria Aquiles, originalmente. E eles voltaram atrás, porque assim, não dá, não tem condição. Fica muito ruim, e é muito ruim, assim, a presença do Elliot Page como ator é muito ruim. A cena é ruim, e eles matam rápido na história. E ele, na verdade, é uma enganação. Então, é doido, porque o personagem é ruim, que é o Sinon, da Eneida, que do nada eles forçam na Odisseia, que é quem é enganado e engana os troianos. E aí a leitura do Jonathan Pajot é que o Nolan tá querendo enganar as pessoas, fingindo que o filme é woke, mas na verdade tem uma outra mensagem. Eu vou entrar nessa leitura depois, mas Elliot Page é muito ruim no filme. Depois a Helena, a atriz também aparece muito pouco, a Lupita. E eu não vi tanto o propósito. E, na verdade, a mesma atriz vai matar o Agamenon. Então, também não é que esse casting... todo mundo que foi colocado no casting das mais variadas etnias, exceto o grego, muitas dessas pessoas, na verdade, são ruins na história. Então, é um pouco diferente do que as pessoas imaginam no primeiro momento. Porque, claro, a irmã gêmea por isso que a Lupita faz o mesmo papel. A irmã gêmea dela vai justamente matar o Agamenon. E por exemplo, o primeiro imediato é que assim, essas coisas atestam um pouco contra a minha suspensão de descrença quando eu tô assistindo o filme. Porque assim, eu tô interessadíssimo na suspensão de descrença. E eu sou bom disso, eu entro no filme mesmo. Só que sei lá, o primeiro imediato é indiano. É difícil, cara, porque não é, entendeu? Ah, mas por que isso é um problema? Bom, é um problema porque o cara não é indiano. Simples assim, não é tanto. Não é nem que o cara precisava ser o descendente do Agamenon para atuar o papel, mas assim, ele não é indiano.
fim. E aí tem um indiano lá. Só que também o indiano vai trair o Odisseu. Então também não. Também é meio. Para quem tá esperando também que seja pura lacração, o problema é que por exemplo, soa mais anti-indiano do que pró-indiano o filme, porque o indiano que aparece lá. Lá ele vai fazer o quê? Vai fazer um monte de besteira, porque eles comem o gado do deus Hélios, né? Que é o deus do sol. E eles vão lascar com todo mundo. É... Então essa história tem até um rapper, né? Entre os pretendentes tem um rapper que começa a contar a história e tal. Inclusive tem na trilha sonora do filme estendida, tem uma música de rap e tal. Então esse, assim, não dá. Elliot Page não segura o papel. Não tem como. A Helena de Troia não segura o papel. E eles no final botaram poucos minutos da história. E um dos piores escalações pra mim é a Zendaya. Eu não gosto da Zendaya como atriz, eu nunca gostei. Pra mim a Zendaya faz em todos os filmes o mesmo papel, que é a carinha de menina zoomer revoltada. Estou revoltada, estou com raiva, olha a minha cara. Ela não segura a deusa Atena nem a pau. Ela não tem a presença. É muito personagem pra pouca atriz. Não segura, não preenche a atriz. Então é muito ruim, assim. Então, toda vez que a Zendaya aparece, e é um dos piores problemas do filme. A Atena é um delírio psicológico. Putz, a vida. Ou pode ser um delírio psicológico do trauma de guerra do Odisseu. Essa parte é insuportável, porque Cara, pra que fazer isso? Eu entendi que a deusa Atena não existe. A humanidade entendeu isso há 2000 anos. Desde o Cristo, ninguém tá acreditando na deusa Atena. Só que assim, eu não tô assistindo o filme da Odisseia pra você me falar que a deusa Atena é um delírio. É por causa do trauma da guerra. E aí vem outro problema também do Nolan. E eu tô falando isso como uma pessoa que gosta do Nolan, tá? E gosta dos filmes dele. Tudo isso aqui eu tô falando como um fã, não como um puro crítico. Mas o, a, o PTSD é demais, entendeu? Toda hora é isso. Eu estou com trauma da guerra. Vocês não sabem o que é a guerra. Putz, a vida. E aí, assim, toda hora o Matt Damon, assim, aquela mão tremenda, e fala: vocês não entendem o trauma da guerra. E aí, uma das piores cenas, das mais toscas, é o Matt Damon lembrando que quando eles entraram em Troia, eles mataram uma menina que parecia a Atena. Então talvez a Atena seja só o PTSD dele, seja só o trauma da guerra e, portanto, nem teve Atena. Essa história, isso é muito brega no filme. Então ficou muito ruim. Então, eu acho que mesmo que o Nolan quisesse fazer o que o Jonathan Pajot falou, que é, vou botar o casting de cota do Oscar, né? O casting, quero ganhar o Oscar. Mesmo os caras começam a helenizar o público. E aí, mesmo com medo disso, né? O casting não segura. Elliot Page não segura nem o Sinon como personagem. A Lupita não segura a Helena de Troia como personagem, não. Desculpem, a Lupita não tem não dá pra acreditar que o pessoal morreu em grande guerra por ela. Não, não parece. Não é o negócio. E não segura. Então tem muitos personagens ali. E a Zendaya definitivamente não segura. Não segura o personagem, não tanca, não tancou, não tem condição. De novo, o Matt Damon, eu acho que ele tá bem no papel, mas ele tá bem no papel que o Nolan lançou pra ele. Então esse negócio do casting eu acho um erro, mesmo que seja cavalo de Troia, mesmo que a gente queira achar, nossa, que gênio, ele usou o casting pra enganar e na verdade mandar uma mensagem conservadora e tal. Então eu acho que não segura. E são maus atores. Porque quem tá segurando o filme, como atores mesmo, os melhores atores do filme, olha, são o Matt Damon, a Anne Hathaway e a surpresa positiva do filme. Eu vou falar sobre várias surpresas positivas que eu tive no filme também. Uma surpresa positiva o Matt Damon tá igual ao Marciano, sim, é o mesmo filme. Mas uma surpresa positiva que eu tive é o Tom Holland. Teve gente criticando o Tom Holland. Eu achei que o Tom Holland tá muito bem no filme. E eu acho que o Eumeu tá bom também. O problema ali é que eles reduziram o personagem, tem pouca cena dele. Mas o Eumeu tá muito bom. E o Tom Holland tá muito bem. E eu, contra os críticos, quando ele tá falando, não, o Tom Holland foi mal, eu achei que o Tom Holland mandou muito.
E ele é um dos pontos fortes do filme. Foi uma das melhores surpresas que eu tive no filme, é que o Telêmaco é bem representado. E é engraçado, porque por que eu achei o Telêmaco tão bem representado? Talvez porque o Telêmaco é um menino zoomer querendo ficar forte. E de fato esse ponto ficou muito bem passado na Odisseia. Na Odisseia. Odisseia tem nostalgia da guerra, PTSD é foda. Mas é como eles colocaram. E eu gostei do Robert Pattinson também, contra minhas expectativas. Por quê? O Robert Pattinson, o nosso Crepúsculo Boy, ele tem uma coisa boa. Ele faz muito bem o papel de cretino, que é o papel do Antino. O Antino, ele é asqueroso no filme, ele é insuportável. E eu achei que o Antino tá bem representado. Então, na verdade, o ponto mais forte do Nolan é, se você tirar a parte da fantasia, que virou puro entretenimento, são as cenas em Ítaca. E sim, tem defeitos, mas o Pattinson tá muito bem no filme. Muito. Então eu acho que as cenas de Ítaca, tanto o começo quanto o final do filme, são muito mais bem feitos do que o recheio. Infelizmente, o meio do filme, a parte de fantasia ficou muito envergonhada e muito sem a mensagem moral da Odisseia. Agora, eu achei o Robert Pattinson muito bem, eu achei o Tom Holland muito bem, contra minhas expectativas. De novo, fui positivamente surpreendido. E o Matt Damon, ele tá bem considerando o papel. E aí, o que o Nolan quis passar com esse filme? Porque a história da Odisseia do Nolan não é a história da Odisseia livro, é uma outra história, é uma história do Nolan. Que não é que você pode tomar de uma maneira boa, porque quando a história do filme é os gregos são os povos do mar. E teve muita gente que achou brega isso, porque toda hora, meu Deus, eu sou os povos do mar. Que Odisseia, né? Tem várias sátiras dessa, satirizando o Matt Damon, que tá toda hora chorando e tal, mas os gregos são os povos do mar, que são os povos que saquearam os egípcios, que saquearam o. Estão falando do Agamenon. Eu achei da hora o Agamenon. Porque assim, o Agamenon, ele perdeu toda a carga intelectual, não sei o que, o Agamenon é só o Batman, e eu confesso que eu achei da hora isso, porque o ponto do Agamenon é puramente farmar a aura, não tem nenhuma história, não tem nada, é só o Agamenon peitoral de grafite, aquela coluna vertebral no fundo do capacete, e assim, o Agamenon é pura aura. E eu achei, nesse sentido, o Agamenon, por mais que achem estranho, lembra mais algo que o mundo grego, não a estética dele, mas algo que o mundo grego ia achar da hora, porque era pura aura. Não tem nenhuma. O Agamenon é muito parrudo. Aura Menon. E eu adorei as comparações do Agamenon com porque o Paul Atreides é descendente do Agamenon. Então eu me diverti, eu ri. Eu ri com o Agamenon e tava lá, eu me divertindo, ele com a cabeça do Batman, né? Eu tava lá me divertindo no cinema, achei da hora. Se o filme cortasse o filme inteiro e fosse só o Agamenon, o Darth Vader já seria pura aura. Achei da hora, lisando o Agamenon. Não era pra rir, mas eu ri. E foi bom. E foi um belo riso. Então, meus parabéns pro Nolan pelo Agamenon. Porque o Agamenon, o robozão, Robocop Batman, foi uma inovação positiva. Foi aura. Eu achei da hora. É pura aura. Puro irracionalismo aurístico. Só que a história do Nolan, então, é o quê? Os gregos são os povos do mar, que são os povos que forçou agora. É muito bom. Desculpa. Para apreciar o Agamenon, vocês têm que ter um gosto pelo cinema dos anos 80 trash. Senão vocês nunca vão conseguir entender a beleza desse Agamenon do Nolan, entendeu? É o Robocop, cara. É o trash, é o Highlander. Vocês têm que ter um gosto pelo trash para curtir o Agamenon. Eu acho necessário. O Agamenon vai se juntar aquele personagem do Cruzadas, né? O Balduino com a máscara e o Agamenon. É a aura pura. Stallone Cobra, grande Stallone Cobra. Tem gente reclamando do cavalo de Troia, que o cavalo tá de pé. Que assim, o cavalo não tinha como eles esculpirem aquilo, mas tudo bem. Agamenon Shed.
O Agamenon é pura comédia, mas é muito bom. Eu ri, eu ri. Eu ri muito. E achei ri gostoso, assim. Falei, caraca, meu, os caras estão indo para um outro caminho. Ele parado, né? Tem a cena que é os caras entrando na cena de Dredd. Eles estão entrando em Troia e é só o Agamenon parado. Não tem um sentido a cena, mas é muito engraçado. Mas enfim. O Agamenon tem. Eles pegaram toda a testosterona do filme e botaram no Agamenon. E aí faltou para os outros personagens. Mas enfim, né? A história do Nolan é: eles são os povos do mar, eles são os saqueadores do Egito, da Mesopotâmia, de outros lugares. E aí qual a mensagem principal? É o final do Oppenheimer. Nós somos os deuses da morte. Ou seja, nós enganamos os troianos com o cavalo, nós destruímos a virtude da, da hospedaria, que é a virtude basicamente, do acolhimento, a virtude do acolhimento. Essa virtude, a perda dessa recepção, dessa reciprocidade na hora da hospitalagem e tal, gerou uma maldição, porque violou a lei de ouro. E agora, os lores, toda hora falam assim, né? Mas virou uma maldição, porque os nossos pecados trouxeram a nossa destruição. Então, esse é o tema central. Esse não é o tema central da Odisseia. Embora tenha um tema na Odisseia análogo, de que a soberba foi elemento de destruição. De qualquer maneira, o tema central do Nolan é uma tese histórica muito específica de que os gregos se tornaram piratas e saqueadores, que a história em algum nível comporta isso. E esses gregos, pelos pecados deles e pela enganação deles e pela artimanha deles, eles destruíram, deixaram a sua própria civilização. E aí o Nolan tem uma ideia de que, olha, os homens foram lutar a batalha e eles deixaram a casa deles, e a casa deles agora é governada por mulheres, que a Anne Hathaway é muito fiel, mas está meio histérica em algum momento, e é um momento meio estranho ali que ela quase trai o Odisseu, que eu achei que foi estranho no filme, mas a despeito do personagem estar um pouco mal escrito da Penélope no filme, a Anne Hathaway segurou muito o personagem, na minha opinião, e a Penélope ainda ficou como personagem positiva a despeito disso. Mas a história a nossa casa foi abandonada com crianças, jovens e vagabundos, e as mulheres estão lá sozinhas porque os homens foram embora, e os nossos pecados trouxeram a nossa ruína, a nossa destruição. Então nós merecemos ser punidos, porque nós não sepultamos os mortos, nós não protegemos os outros, e por isso nós vamos ser punidos por Deus. E Deus vai agora trazer a nossa ruína, e aí o Odisseu ao final tem que ser exilado, porque ele tem que passar o trono para o Telêmaco, porque ele justamente ele pecou ao longo da história, e agora ele teve que pagar pelos pecados dele, e agora ele tem que se arrepender. Essa é a mensagem central do filme do Nolan. E é curioso porque você consegue ter até uma leitura centro-direita / conservadora do filme, que é a seguinte leitura: olha, o mundo anglo-saxônico, e aí realmente nessa leitura, nessa chave, é um filme sobre Inglaterra e Estados Unidos, não é um filme sobre outro lugar. Inglaterra e Estados Unidos saíram invadindo outros países, os Estados Unidos agora estão invadindo o Irã, saíram criando impérios, preocupados com rotas comerciais, que é o tema do filme, ou seja, a galera quer dinheiro, por isso que invadiram Troia. E eles abandonaram os seus próprios países, aí os vagabundos tomaram conta do país, e aí o filme comporta uma leitura de mensagem pré-queda, desculpa, inclusive anti-imigração comporta, porque os pretendentes podem ser vistos como análogos aos imigrantes, que entram no país e não têm os mesmos valores do próprio país.
e aí eles vão sugando o país enquanto o establishment anglo-saxão sai em guerras por aí pelo comércio, e isso é a ruína do próprio reino. E a única forma de resolver isso seriam os jovens que estão isolados e preteridos voltarem a ter o seu papel proeminente e reassumirem a sociedade e restaurarem essa masculinidade monárquica heróica. E aí a passagem de bastão para o Telêmaco seria a restauração de uma nova geração que agora ela vai ter que resolver os aproveitadores do país. O filme comporta essa leitura. E ele também comporta a leitura puramente espiritual de, olha, os seus pecados, ele gera uma desestabilização, uma destruição, e aí justamente quando você comete esses pecados, toda a jornada do Odisseu é uma jornada de purgatório, e aí a única forma dele, a única forma do Odisseu vencer esse purgatório é voltar à esposa dele, se arrepender dos seus vários pecados, e aí tem uma confissão do Odisseu na história, que ele meio que confessa os pecados para a esposa ao final. Então, na verdade, o filme do Nolan, ele comporta assim uma leitura espiritual e ele comporta uma leitura conservadora. Ele comporta uma leitura progressista, mas essa não é a que ele quis, tá? A despeito dele querer ganhar o Oscar botando casting diverso. Mas ele comporta a leitura do tipo, olha só, é uma crítica ao imperialismo norte-americano. E é secular e é contra os deuses. Então, na verdade, porque os deuses são delírio. O filme também tem esse elemento. Mas assim, é mais fácil ler o filme como metáfora antidecadência do Ocidente, por causa dos pecados do Ocidente, do que qualquer outra coisa. De novo, essa não é a história da Odisseia, mas é uma história do Nolan. Então, ela, nesse sentido, ela é parecida com o Cavaleiro das Trevas, com outras histórias clássicas do Nolan. Eu li como a decadência do Ocidente é a nossa culpa porque nós esquecemos as nossas origens e quem somos. Sim, isso é uma leitura bastante possível. Os deuses do Olimpo me abandonaram. É uma luta contra os deuses, que é tema literatura século XIX, tá? Isso dos deuses é um delírio detestável. Eu entendo tudo isso, mas o filme, o Nolan tá mirando, e eu acho que é um erro, porque ele poderia ter mirado mais no Interstellar, que eu acho que foi o auge do cinema dele, mas ele mirou mais no Oppenheimer, em alguns aspectos. Agora, alguém resumiu de maneira perfeita a minha visão. Ou seja, é um bom filme, mas não é Odisseia. Isso resume tudo, tá? Porque eu nem tô junto com os críticos que estão falando, é puro lixo, é puro... Não, não. É um dos melhores filmes produzidos nos últimos anos. Até porque, vocês já viram os últimos filmes produzidos nesses últimos anos? Então, é um dos melhores filmes produzidos recentemente. Por isso que vai ter sucesso, deve ganhar prêmios. É um filme com uma história clássica, com um arco muito claro, com uma pauta específica que tem uma mensagem moral ao final. Agora, é uma adaptação boa em nenhum nível. Então, dificuldades que eu tive com o filme. Eu gostaria desse filme, muito. Platão adora desse filme, mas é porque Platão odiava a Odisseia. Então, na verdade, essa é uma frase. Uma frase ambígua. Mas eu tive dificuldades com o filme pelo meu amor pela Odisseia e pelo minha dificuldade com o casting estranho na suspensão de descrença em algumas cenas. Agora, se eu conseguisse abstrair os dois, eu entendo porque muita gente do público está adorando o filme, porque você lê você vê tanto lixo sendo produzido que a Ilíada só dela ter um... Porque pensa bem, é o que as pessoas... É fanfic da Odisseia, é um pouco isso. Mas onde você ligar a TV e tem o Matt Damon metendo flecha pra cima de vagabundo, falando, eu sou o macho dessa casa, vou embora, meu filho vai ter que virar homem, cara, isso já pontua uns 80 pontos acima de, sei lá, o cinema tem o quê? Adaptação do Mulherzinhas feita por feminista, tem todo tipo de tranqueira feita no cinema, então, na verdade,
o filme ele é muito mais tradicionalista no arco dele do que o que está saindo no cinema. Então, na verdade, tem um tema aqui de copo meio cheio, meio vazio. Se você quiser comparar o filme do Nolan com os filmes que estão saindo no mundão atual e esquecer de Odisseia, esquecer esses outros problemas, o filme vai se destacar. Só que o problema é que se você for pro outro lado e falar, cara, eu quero ter uma experiência grega, eu quero entender o heroísmo, eu não quero um filme sobre PTSD na Odisseia e eu quero fidelidade ao clássico. É o filme errado. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não é Odisseia, como eu disse. Dá pra você fazer qualquer leitura do filme. Dá pra fazer a leitura cristã, dá pra fazer a leitura conservadora, mas não dá pra fazer a leitura grega. Então, eu entendo as pessoas que querem, porque tem muita gente na internet que quer que você fale, não, o filme é lixo e tal. De novo, tem que botar em perspectiva. Eu acho que tem que botar em perspectiva, acho que tem que olhar de acordo com o contexto no qual ele veio. Assim um bom filme, mas é um bom filme com erros de casting substanciais, com erros de atores substanciais e uma péssima adaptação da Odisseia. Porque não é a mensagem. E eu acho curioso isso, porque eu acho que você fazer um take autoral do Batman, ok. Mas fazer um take autoral da Odisseia é diferente. Então, para assistir e gostar, é preciso relativizar o filme. No mínimo, você tem que abstrair que é Odisseia. Você tem que fingir que não é Odisseia. E quando eu falo fingir que não é Odisseia, de novo, tem partes bem... tem partes fiéis em algum aspecto. Por exemplo, a ideia do Telêmaco tem que se desenvolver. A minha casa tem que ser restaurada. Minha esposa foi fiel e esperou. E eu tenho que voltar para casa, tá lá no filme. Tem um Polifemo, tem não sei o quê. Uma versão Odisseia, pessoal. Os comentários são os melhores, né? Como entretenimento, o filme é muito mais poderoso e como mensagem, o Ocidente está em decadência, porque nós traímos o nosso espírito. Nesse sentido, o filme está lá. Agora, não dá para olhar o filme e falar, eu quero a experiência Homero. Não tem. E detalhe, tá? Porque muita gente agora tá revivendo o Troia. O Troia não é fiel à Ilíada. Não, mas o Troia, não sei o quê, porque o Troia é machão, não sei o quê. Cara, o Troia, ele pode ser mais testosterona alta, mas nem é um filme tão bom, a despeito de ser testo alta, assim, isso eu entendo, e não é tão fiel à Ilíada. Não é, simplesmente não é. Então, não é Ilíada. E é engraçado, porque algumas pessoas criticaram falando que o Nolan transformou a Odisseia de comédia em tragédia. Comédia é porque ela terminaria com o Ulisses restaurando a Terra. E de fato, nesse sentido, a Odisseia do Nolan lembra duas coisas. Ela lembra um pouco a visão dos romanos sobre a Odisseia e ela lembra um pouco a Antígona. Porque a mensagem central do filme do Nolan é a mensagem central do filme da Antígona, que é: você violou a lei dos deuses, você não enterrou os mortos, e como você violou a lei dos deuses, você vai ser punido. E aí o profeta cego vai chegar e vai te anunciar que você vai ser punido. Então, a Odisseia do Nolan, ela lembra mais a mensagem da Antígona do que a mensagem da Odisseia. E a outra coisa que lembra é a visão romana. Por quê? Os romanos não gostavam tanto da Odisseia, em média. Cícero é uma exceção. Mas eles, em média, não gostavam tanto da Odisseia comparado com a Ilíada. Porque eles achavam o Odisseu meio frouxo e meio chorão. Existe esse comentário dos romanos, tá? Isso não é delírio. Às vezes eles achavam isso porque eles falavam, cara, o cara não foi pra porrada como ele deveria e tal. E essa visão romana, e também a visão romana de, olha, os gregos, o legado troiano era o correto, que é a visão da Eneida, ela tá presente na Odisseia do Nolan. Então, o Nolan, eu não duvido que ele tenha lido, inclusive, a Eneida, ou coisas análogas à Eneida, e a Antígona. Mas se não leu, lembra mais essas obras posteriores que são críticas à Odisseia, e nesse sentido a versão dele em alguns aspectos é crítico à Guerra de Troia, visivelmente é crítico à Odisseia, do que propriamente
do que qualquer coisa. E então é engraçado porque é quase como a sátira romana da Odisseia foi produzida. E Troia não tem os deuses. Troia tem a Atena lá no começo e depois não tem os deuses. Troia não é fiel ao livro original. É impressionante como as pessoas, por causa da Odisseia, agora estão querendo falar que Troia é fiel. Troia não é. Aliás, foi um dos meus pontos me levaram a não gostar de Troia na época que saiu. Eu falei, esse filme não é fiel à obra. Então, também o sabor Odisseia é muito bom. Agora, em época de inflação, vou começar as piadas do sabor chocolate, né? Sabor Odisseia. É que, de novo, né? Tem isso. Agora, sim, a Odisseia tá no espírito de Duna. A Odisseia super deveria, de alguma maneira muito estranha, a Odisseia é o mesmo filme que Duna. Duna Messias, que estão perguntando, vai ser para desconstruir Duna Parte 2. Eu já falei isso na época que saiu a minha análise do Duna Parte 2, porque assim, Hollywood não tem a opção. Primeiro, o livro do Frank Herbert já é assim. E Duna Messias não tem a opção de não ser para desconstruir o outro. Agora, a trilogia do Duna, por algum motivo muito estranho, cósmico ou hollywoodiano, vai encaixar muito, inclusive ao final do terceiro filme, com a Odisseia. Eu chutaria que Duna Parte 3 e a Odisseia vão ter muita semelhança entre si. A Odisseia é a viagem do Odisseu pelos mares da Califórnia. É muito bom. Mas, eu vou. É isso que eu digo para minha análise. Então, assim, resumindo, tudo que a gente falou aqui. A Odisseia é um dos melhores um dos melhores livros da história. E nesse sentido, a pessoa assistiu a Odisseia do Nolan, só de a gente estar discutindo a Odisseia já é um mérito. Mas a Odisseia do original, ela é uma grande história porque ela vai envolver mulheres virtuosas, homens heróicos, retorno para casa, pai de família que assume o seu papel, prudência, sacrifício, uso da inteligência, autocontrole, o problema da soberba e etc. O filme do Nolan é um filme com algumas escolhas de elenco muito ruins, que ele mesmo teve que reduzir na história, ou que ele já quis tratar de maneira negativa anyway, se a gente for mais otimista em relação ao Nolan. Mas é um filme que ele não é uma boa adaptação da Odisseia, mas é um bom filme. É sim um bom filme, ainda mais comparando tudo que tem por aí. É um filme que trata de heroísmo, mas ele é um filme sobre o quê? Ele é um filme sobre a trauma de guerra, porque os pecados dos homens geram a sua ruína e porque o Ocidente está sendo destruído por causa dos pecados do Ocidente ou do esquecimento. É um filme sobre isso. E, de novo, sobre, sim, aí onde as coisas se cruzam é com a mensagem de existem aproveitadores sugando a sua cultura e você precisa voltar à monarquia heróica via os seus filhos. Esse ponto é igual nos dois. Então, o ponto que o Nolan se encontra na Odisseia é quando o Matt Damon começa a meter flecha lá na turma do Pattinson, do Antino, e botar bala e acabar com os vagabundos. Então, nesse ponto, as duas coisas se encontram. Mas é uma tese específica do Nolan. De novo. Isso é ruim? Não, eu não acho ruim. Eu acho uma escolha do cara. Mas, de novo, é complicado falar em A Odisseia. Mas é uma escolha dele. Curiosidade, de onde vem esse nome Odisseia? É um jornal. Agamenon é morto na guerra, Menelau morre por Heitor e Bezerra da família real troiana. E naquele que Troia é fiel à Ilíada. Não, Troia não é fiel à Ilíada em nenhum nível, tá? Eu vou pegar agora superchats. Teve alguns que passaram, mas vamos ler as perguntas agora. Mas a minha análise é isso. Então, ao final, bom filme, sem dúvida um dos melhores filmes do ano. Sem dúvida um filme estranhamente que funciona como prólogo de Duna. Um filme bastante Nolan, com inserções irritantes para efeitos de Oscar, uma adaptação da Odisseia, mas uma experiência cinematográfica que cria uma reflexão
bastante Oppenheimeriana do mundo atual. Essa é a experiência real do Troia. Gigantes com armadura de placa. A gente teve uns chats que ficaram lá pra trás, mas podem mandar os chats agora. Eu vou pegar alguns chats e responder algumas perguntas. Tem uns comentários brilhantes do público, tá? O nosso público é maravilhoso. Professor, apenas passando para agradecer sua honestidade e disponibilizar e entregar sempre o melhor da filosofia. Deus te abençoe. Muito obrigado. Nós estamos aqui para isso. Fala, Guilherme. Vê se consegue voltar a fazer lives, ao menos semanais. A minha ideia é essa. Eu gravei uma série de vídeos também para justamente quando não puder fazer live ter o vídeo. Mas a ideia é agora voltar a lives. Também. Até os dois, né? Vídeo e live. Os dois têm papéis diferentes, né? Não, é questão de preferir o livro, pessoal. Desculpa, com todo o respeito ao Nolan, e eu gosto do Nolan, de novo. Sou fã do Interstellar, sou fã do Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas com todo o respeito do planeta ao Nolan, a Odisseia é a Odisseia, né? Quer dizer, não existe. Nesse caso, não existe. O cinema não é uma arte capaz de superar a Odisseia. Ah, como assim? Não é, porque uma coisa é o cinema superar um livro do Sherlock Holmes. O cinema tem como superar um livro do Sherlock Holmes. O cinema tem como superar o livro, sei lá o quê. O cinema não consegue superar um livro como a Odisseia. O cinema não comporta, não tem como. É igual a Divina Comédia, o cinema não consegue. Seria possível fazer um baita filme da Divina Comédia, seria possível fazer um baita filme de várias coisas, mas o cinema ele não consegue fazer um filme melhor que a Divina Comédia. A declaração do Andy Serkis contra o casting woke me deu um pingo de esperança sobre o filme do Gollum. Eu quero ver como vai ser, né? Mas eu só acredito vendo a essa altura do campeonato. Eu não tô empolgado pra Duna Parte 3, porque a função de Duna Parte 3 vai ser desconstruir Duna Parte 2 e exaltar a Zendaya como uma grande mulher. E a função do. Eu não tô empolgado pra absolutamente nada até eu ver e assistir e poder avaliar com calma. Eu não confio mais no homem moderno pra fazer filmes. E eu acho que um dos problemas da Odisseia atual, sinceramente, cara, eu vou de novo defendendo o Nolan aqui. Eu acho que o homem moderno, não o pessoal que assiste esse canal, não o pessoal, tem um grupo de pessoas que é mais iluminada, mas o homem massa moderno, o homem que assiste Homem-Formiga, entendeu? Parte 3, sabe? Homem-Formiga 3, eu nem sei como deve chamar. O homem massa, ele não consegue mais aguentar o heróico. Ele sente ânsia pelo Thor gordo. O heróico ofende o homem massa moderno. A rebelião das massas do Ortega y Gasset é real. O homem massa, para ele, o Odisseu ser luminoso demais ofende. Então, eu acho que existe um problema da nossa cultura também. Eu acho que a nossa cultura não comporta o heroísmo da maneira como comportava no antigo. Você concorda com o Pajot sobre o personagem trans? Ele falou que era parte do símbolo da enganação. Pois é. O Pajot tem essa leitura. É uma chave de leitura possível. Se for por. Dá até para fazer a chave de leitura que todo o casting woke é pejorativo no filme. Dá para ler assim. Porque todas as pessoas do casting woke são profundamente problemáticas no filme. Se o herói sai de cena no mundo moderno, quem entra no lugar? Pois é, na história do Nolan não entra ninguém. Aparece o jovem heróico, que é o Telêmaco. Mas o que entrou no lugar até agora foi o Matt Damon, com a aparência velhaça lá, tremendo de PTSD. Foi isso, não entrou nada. Mas o Telêmaco é a resposta, né? É muito curioso eu achei muito curioso, porque assim, a Zendaya é muito mal no filme.
Mas eu não sei, coitado do Tom Holland, né, cara? Eu fiquei com dó dele, porque fico imaginando a Zendaya mandando nele lá e tal. Coitado do menino. Ele tem uma cara boa. Ele tá tão bem no filme. Eu tive muito dó do Tom Holland. Pra mim, o Tom Holland nesse filme me passou a mesma energia do Ryan Gosling no Batman, sabe? No Batman, no Barbie, né? Tem o plot twist, né? Barbie é um baita filme se você assistir pra torcer pelo Ryan Gosling. Mas essa é um pouco isso. A Helena de Troia. A Helena de Troia é realmente. Coitado do Tom Holland. Eu tenho dó do Tom Holland, cara. Imagina a Zendaya com aquela cara de bravo, entendeu? Eu me dei um certo dó ao Tom Holland, cara. Ele foi bem likable pra mim nesse filme, muito mais do que ele era no Homem-Aranha. Porque eu senti a impotência do Telêmaco tentando enfrentar lá o Matt Pattinson. É muito factível. Eu enxergo muito o Matt Pattinson roubando a mulher lá e o Tom Holland desesperado e tal. Teve. A diretora de Barbie vai fazer Narnia, vai ser lixo. Essa diretora da Barbie, eu acho que ela é muito doida. Eu acho que é uma das piores figuras que tem em Hollywood. Mas Barbie também, de novo, Barbie pode ser muito divertido. Você assiste partindo da premissa de que o Ryan Gosling tá certo em tudo. Olha, é isso, turma. Muito obrigado aqui por acompanhar essa análise da Odisseia. Acho que a gente passou por todos os principais tópicos. É, Se inscrevam, olha, quem quiser aprender mais análises de obras, vocês têm que entrar na Filosofia do Zero. Manda o link aí do Filosofia do Zero. Não percam Filosofia do Zero, sempre é importante vocês se inscreverem. Quem não está inscrito no canal, se inscreva agora. Aproveitem para se inscrever no canal. Podem mandar essa análise para as pessoas que estão agora querendo saber o que pensar do filme. Eu acho que é uma boa análise, claro que tem spoilers. Mas eu acho que é uma boa. Ah, um comentário que eu esqueci de fazer. O Nolan tirou a cena da Circe do filme dele da Viagem de Chihiro, tá? Aquilo ali é anime, entendeu? E o Nolan pode fingir que não foi, mas a cena da Circe dele é da Viagem de Chihiro mesmo, tá? E podem tentar, ai não, não vou falar que eu usei anime pra fazer meu filme. Ô Nolan, você pode fingir à vontade, eu peguei, tá? Você copiou o Miyazaki, ok, entendeu? Justíssimo, mas aquilo ali é Miyazaki, entendeu? Ficou bom, mas é Miyazaki, super é Miyazaki. Mas enfim, entre no Filosofia do Zero, leiam as obras clássicas de verdade, não fiquem só à mercê da, do mundo moderno, mas leiam as grandes obras, vamos estudar para ler as grandes obras, que é fundamental. É isso, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima.